O Bruno Pimenta, ele é doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um cara que entende de uma maneira extremamente profunda o tema do monitoramento de impacto em biodiversidade. É um dos assuntos mais complicados que a gente tem, porque é muita informação vindo de todos os lados. Juntar essas informações, extrair delas conclusões, é um desafio enorme. O Bruno lidera essa área na Fundação Renova. É bastante difícil fazer uma diferenciação direta, né, e segura daquele impacto que já existia e o impacto que aconteceu por causa do rompimento da barragem. O impacto da barragem em si, ele pode ter potencializado vários impactos que já existiam, ou ele pode estar agindo em conjunto com impactos que já existiam. Então a gente tem duas categorias de impacto aí. A gente tem o impacto sinérgico, que é esse que ocorre junto com o outro que já acontecia, e tem o impacto cumulativo, que é aquele que acrescenta mais efeitos sobre o impacto anterior. Certo. O monitoramento da biodiversidade, ele vai tentar se basear em informação histórica, informação que existia antes do rompimento da barragem. O problema desse conhecimento hoje é que ele está muito disperso. Ele está distribuído em vários documentos diferentes. Parte desses documentos são publicados como artigos, como livros, e uma grandíssima parte não é documentada. Então, o recolhimento dessa informação e a própria validação da informação, quer dizer, ela é útil para ser utilizada ou não, é um desses desafios. Isso faz parte do programa de biodiversidade? Faz parte desse esforço. Como que está estruturado o programa para lidar com isso? Dentro dos monitoramentos da biodiversidade, a gente tem duas grandes frentes. Tá? A gente tem o monitoramento de fauna e flora terrestre, então a gente está lidando com os animais vertebrados, então a gente vai pegar aí desde anfíbios, que são sapos, rãs, pererecas, até os grandes mamíferos, como é o caso das onças, da anta e outros. E os invertebrados também, então a gente tem desde minhoca até os insetos. Então, dentro desses grupos, a gente tem aquelas espécies ou tem aqueles grupos de espécies que sinalizam como é que está a qualidade do ambiente. Existem os animais que sinalizam ambientes de boa qualidade e também animais que sinalizam ambientes de má qualidade. Animais que se aproveitam do impacto para colonizar, para ocupar uma certa área. Então, o monitoramento da fauna terrestre está muito baseado no entendimento de como essas espécies estão distribuídas hoje no território que a gente atua, que espécies existiam e quais continuam existindo, que populações foram afetadas, se essas populações diminuíram ou aumentaram por causa do impacto e se houve alguma modificação na distribuição dessas populações. Ele é feito com uma metodologia inovadora aqui na Bacia do Rio Doce, que é a metodologia do Rappeld. São instaladas trilhas no meio da mata. Trilha mesmo? Trilha mesmo. Então você entra com uma equipe de topografia, essa trilha tem que ser em linha reta, de 1 a 5 quilômetros de extensão. E perpendiculares a essas trilhas, nós instalamos parcelas, que são outras trilhas menores, de 250 metros de extensão. Então você faz a coleta de dados de modo uniforme, padronizado, e quando você coleta tudo padronizado ao longo da Bacia do Rio Doce, nós temos parcelas e transectos desde aqui da região de Mariana até a Foz, lá em Linhares. Toda a equipe envolvida na operacionalização desse monitoramento conta com cerca de 200 pessoas. Que tipo de dado? O dado que é coletado, a gente está fazendo análise de solo, a gente faz a análise de plantas e a gente faz a análise de animais. Você pode perceber, a partir da associação desses três componentes, solo, vegetação e fauna, como é a relação muito íntima entre eles, como é que uma influencia na composição da outra e como é que a gente pode explicar o impacto a partir da análise dos três em conjunto. E a água? A biodiversidade aquática é o segundo grande componente do nosso monitoramento. Tá? A biodiversidade aquática ele tem duas fases, ou dois componentes, vamos dizer assim, dois subcomponentes, que é a biodiversidade aquática do Rio Doce e de seus afluentes. Então são os peixes e invertebrados aquáticos de água doce e temos também a biodiversidade marinha. Então a partir do estuário do Rio Doce, ele próximo já de Regência, lá na Foz, a água do rio começa a se misturar com a água do mar, aquele ambiente se modifica muito, né? Então é um ambiente completamente diferente, você vai ter outros peixes, outros invertebrados ocupando aquele tipo de ambiente e no mar então nem se diz, você tem um ambiente marinho, costeiro, totalmente estabelecido. Essa parte da biodiversidade aquática, ela é estruturada em um monitoramento no Rio Doce e monitoramento marinho. Eles têm que ser feitos de forma separada porque é uma logística muito diferente, são animais muito diferentes, especialidades distintas, inclusive. E aí isso é além daquelas 200 pessoas que estavam além, que não, fazendo a parte terrestre? Essa equipe da parte terrestre tem 200 pessoas. A equipe do Rio é uma equipe menor, porque é um trabalho mais dinâmico. Essa equipe tem cerca de 40 pessoas envolvendo todos os diferentes atores, né? E o monitoramento marinho, que é o mais complexo de todos, ele envolve mais de 500 profissionais. É um monitoramento gigantesco. A gente vai ter várias respostas porque foram vários impactos, muito provavelmente.
E os impactos foram diferentes entre eles. Então a gente tem impacto sobre o solo, impacto sobre a água, impacto sobre biota. Então o grande objetivo dos 3 monitoramentos é entender o que aconteceu. O monitoramento existe para avaliar impacto e como é que a gente pode fazer para melhorar, para o impacto parar de existir ou para ele ser pelo menos diminuído. O principal efeito sobre a biodiversidade hoje decorre de atividades humanas, sem dúvida nenhuma. Desmatamento, fogo, o lançamento de esgoto doméstico sem tratamento. Essa situação que todo mundo está vivendo nesse momento é também uma situação de mudanças populacionais, né? Exato. Regiões que têm uma migração ou regiões que deixaram de ter as pessoas no campo passando para a cidade, isso está ocorrendo todo dia, né? A urbanização principalmente, né? As pessoas deixando o campo para vir para a cidade em busca de mais oportunidades, ou porque as gerações mais jovens não se identificam mais com a atividade agropecuária. Claro. E essa mudança na utilização do espaço, ele tem um impacto sobre a maneira como você se relaciona com o espaço natural. E o tempo para esse processo todo se desenvolver? Como é que essas informações vão sendo disponibilizadas, que a gente vai poder trabalhar com elas? E a gente tem um primeiro resultado até o final de 2018. Esse entendimento do impacto inicial é o que eu chamo de levantamento de hipótese de impacto. É dizer assim, olha, com base no que já foi, no que era conhecido e no que já foi estudado, essa comparação que a gente faz entre esses 2 períodos, a gente tem, olha, aconteceu isso. O impacto foi esse. Esse impacto aconteceu mesmo? Vamos lá ver. Vamos em campo coletar informação, aí é que entra o monitoramento. O monitoramento valida ou ele rejeita a hipótese do impacto. Esse monitoramento na parte aquática tem previsão de acontecer durante 5 anos e na parte terrestre durante 10 anos. O monitoramento ele pode mudar ao longo desse tempo. A partir do momento que os resultados são conhecidos, eles são continuamente analisados e é verificado se o monitoramento está servindo para atingir o objetivo de entendimento do impacto e de proceder depois a uma medida reparatória se ela for necessária. E essa é uma porta que a gente está abrindo, uma iniciativa pioneira em termos globais, né? Que a gente precisa da ajuda dos melhores especialistas, dos melhores estudiosos, para nos ajudar a entender como esse problema pode ser equacionado. E como é que a gente integra e como é que a gente chega na resposta depois. Se a gente conseguir integrar, fazer esses dados todos conversarem entre si, e a gente ter uma tela, ter uma foto, ter um momento de dizer, olha, o impacto está aqui, é dessa maneira que a gente resolve, aí a gente vai chegar na restauração do Rio Doce. Como as pessoas que vivem nessa região participam desse processo? A gente precisa que os proprietários de fazendas, né, de empresas que têm terrenos na nossa área de estudo, autorizem as equipes a acessarem as terras deles para fazer o estudo. Então a gente precisa da colaboração desses proprietários. Foi uma surpresa muito grata para a gente que essa adesão foi muito grande. Existem vários proprietários na bacia do Rio Doce interessados em contribuir com o entendimento do impacto. Então, e o proprietário vendo isso e se orgulhando de estar fazendo parte desse processo. Isso é muito bom, né? Daqui a um tempo ele vai poder falar, olha, eu participei do esforço de restauração do Rio Doce, de recuperação do Rio Doce. Longo caminho, né? Longo caminho, mas um caminho cheio de desafios, ao mesmo tempo com mais oportunidades. Esse esforço que está sendo empreendido hoje por todos esses atores e atores altamente qualificados, né, participação do poder público, participação da academia, de empresas de consultoria com sua expertise também, equipe técnica de Fundação Renova, de outras fundações e institutos, é um esforço que, na minha opinião, vai trazer uma sistematização do conhecimento. Eu acho que o primeiro caminho que a sociedade começou a traçar em relação à gestão da biodiversidade depois do desastre foi justamente olhar para o Rio Doce e olhar para a maneira como ele se relaciona com o ambiente natural. Não, isso é impressionante. Isso é muito transformador. Né? E não é só a população do Rio Doce, né? A população do Brasil inteiro. Exatamente. Então isso é um paradigma que está sendo discutido, está sendo rediscutido, né? Infelizmente sob a perspectiva de uma tragédia, mas que deve ser aproveitado, essa oportunidade deve ser aproveitada para que toda a sociedade reflita sobre a maneira como ela se relaciona com o bem natural. A gente tem uma estatística muito sombria sobre o Rio Doce de 80% do esgoto doméstico produzido pela população de toda a bacia ser jogado sem tratamento nenhum no rio. A partir do momento que a gente presta atenção nesses aspectos tão importantes e tão desafiadores, né, que dizem respeito à nossa condição de ser humano e como a gente se insere no contexto natural, eu acho que é depois disso, ou é nesse caminho,
que a gente vai entender como é que a gente faz uma gestão melhor do recurso que a gente utiliza. Em 20, 30, 40 anos, eu vejo a Bacia do Rio Doce como um ponto central de uma rediscussão da relação entre o homem e a natureza, tanto em nível regional quanto em nível nacional. Obrigado, viu, por agradeço. pelo seu mega envolvimento nesse processo. Acho que não só em nome da Renova, mas em nome de todo esse esforço, né, do sistema CIF, do termo de ajustamento de conduta, desse caminho da reparação, né? Acho que pessoas com seu conhecimento, com esse seu envolvimento, com essa sua motivação para lidar com esses desafios tão grandes são essenciais. Eu sou bem inspirado, sou bem inspirado. Obrigado, Alberto. Obrigado, senhor.